Se você chegou aqui, é porque provavelmente o seu algoritmo está entregando o melhor dos nossos conteúdos. Aqui vai a última parte da visita monitorada que eu fiz pela Pinacoteca Luz. Eu e a Jade queremos dizer... Ih, dormiu. Eu e a Jade queremos dizer o seguinte: nessa visita monitorada tem essa parte especial que é a visita pela exposição dos caipiras. Uma visita incrível. Eu espero que vocês aproveitem. Já curte, já compartilha, já dá aquele likezinho, porque ajuda o nosso trabalho a crescer mais e mais. E para assistir os conteúdos nossos antecipadamente e na íntegra, eu tenho um clube de assinatura onde você pode conhecer mais sobre os museus e muito mais sobre história da arte. Lá no meu clube de assinatura tem um curso de História da Arte e muitos outros conteúdos que vão de filosofia, história, literatura, artes em geral, cinema e muitas outras coisas. Aguardo vocês e agora aproveitem o vídeo. Quinta e última parte. Vida longa ao Parla. Nesse momento, a Pinacoteca está com uma exposição que vai até abril de 2025, falando sobre os caipiras. Essa exposição está dividida em 3 partes. Desde o início da construção da identidade do povo brasileiro, passando para a formação da imagem desses caipiras, até chegar ao declínio. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Vem cá. Essa aqui é uma exposição extremamente rica. Olha como a imagem idealizada construída em São Paulo compôs a imagem do bandeirante e compôs a nossa relação com o passado. Aqui nós estamos diante de um quadro chamado Prelúdio. Reparem que nós temos uma índiazinha bonita e praticamente nua e um bandeirante ou um tropeiro cheio de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Isso é quase como uma espécie de mito fundador da sociedade brasileira, só que mais especificamente um mito fundador da sociedade de São Paulo. O pessoal aqui de São Paulo, tanto os paulistas quanto os paulistanos, eles criaram muito essa imagem do bandeirante também como uma forma de mecanismo de defesa e de contrariedade contra os outros povos do Brasil. Era interessante no final do século XIX para o século XX, para as elites culturais e as elites econômicas de São Paulo, construir a imagem de os bandeirantes como pais fundadores da sociedade de São Paulo. Havia também uma imagem de uma coisa chamada Paulistânia, que seria o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e também Minas Gerais. Tudo isso faria parte da Paulistânia, cuja identidade era sobretudo linguística e que se remeteria, calma, fôlego, aos bandeirantes. Vocês estão percebendo que o bandeirante está meio boy lixo ali, né? Ele está em cima da mocinha, é uma cena paradisíaca, e se você já leu José de Alencar com Iracema, se você já ouviu falar de Pocahontas ou do mito de Moema, não o bairro daqui de São Paulo, mas o mito de Moema, a gente vê o quê? A construção da identidade de São Paulo e do Brasil com a imagem do homem português miscigenando-se tranquilamente com a mulher indígena. Só que essa imagem acaba escondendo a violência colonial, a violência que realmente ocorreu e a destruição dos corpos dos e das indígenas. Essa exposição, nessa primeira parte, nos dá essa imagem magistral do mito fundador brasileiro, que inclusive depois vai ser o mito das 3 raças. A gente passa por essa outra tela absolutamente fantástica. Olha como essa tela parece que está lavada. Em que sentido ela parece estar lavada? Parece que ela foi pintada nesses moldes e com essa falsa moldura para dar uma impressão de que ela está direto na tela.
tal como um afresco ou como um mosaico. Repara também que, ao contrário daquela narrativa grandiosa da chegada dos europeus no continente americano, o que a gente vê aqui são dois degredados ou largados. Um acontecimento comum na história do Brasil e do continente americano é o fato de que muitos desses homens, degredados na Europa por serem criminosos, eram trazidos para cá justamente para aprenderem as línguas, os dialetos dos nativos, ou, como vai ser chamado depois, dos negros da terra. Bom, é interessante a gente perceber que essa imagem rompe com aquela composição clássica que tem, por exemplo, no Museu do Ipiranga, do Oscar Pereira da Silva, que retrata a chegada de Pedro Álvares Cabral. Avançando, eu quero mostrar uma coisa aqui preciosíssima. Vem comigo. Olha essa tela aqui. Essa tela é um estudo do pintor que eu vou falar a partir de agora, Almeida Júnior. Eu estou percebendo que o pessoal está chegando aqui. Vem mais pertinho um pouquinho. Pode vir, não vem com medo não. Pode vir. Galera, essa tela que vocês estão vendo aqui, ela é o estudo do Almeida Júnior. Almeida Júnior foi um dos maiores pintores do interior de São Paulo. Ele era de Itu, cidade inimiga de Jundiaí, né? Lá em Jundiaí tem um time de futebol muito ruim e em Itu também tem um time muito ruim. Só que Jundiaí sempre ganha, o nosso é pior. Brincadeiras à parte, sem falar de futebol, aqui o Almeida Júnior compôs um estudo para a Partida das Monções, ou a Partida de Porto Feliz. Aqui nós temos a presença da população branca portuguesa. É interessante vocês repararem nessa partezinha aqui, ó, nessa moça chorando, que vai entrar no final da nossa conversa, e em oposição, os monçoneiros que estão partindo para buscar ouro no interior do continente americano. Ali há pouca presença da população negra. Um dos únicos negros retratados na tela, ele está em posição de serviço. É um quadro que no final do século XIX buscava retratar elementos da cultura de São Paulo do século XVII e XVIII. Outro detalhe, abre para mim a imagem, cameraman. Esse quadro, ele é de pequenas proporções, não é um quadro muito grande, mas ele foi o estudo que serviu de bases para uma pintura que está lá no Museu do Ipiranga, que praticamente ocuparia a parede inteira aqui. Quando estivermos no Museu do Ipiranga, a gente vai fazer o comparativo com o tamanho da tela. Repara, eu vou ficar aqui que nem um 2 de paus, para que vocês vejam o tamanho da tela, porque quando estivermos no Museu do Ipiranga, vocês vão ver a grandiosidade. Se você chegar aqui pertinho, você vai ver a primeira obra do Almeida Júnior, que se preocupou em representar um tipo social da cultura brasileira. Bom, o Brasil foi invadido, a gente já sabe, né? O Brasil não era Brasil, a gente também já sabe. Formalmente o Brasil só é um país depois da independência, que também nem foi independência, mas o que eu quero mostrar para a tela e para as pessoas que estão aqui? Eu quero que vocês percebam que esse é o primeiro quadro do pintor Almeida Júnior a retratar um derrubador de árvores, um derrubador brasileiro. Esse quadro pertence ao Museu Nacional de Belas Artes, lá do Rio de Janeiro. Uma espécie de irmão da Pinacoteca, só que irmão mais velho. Aqui vocês estão diante de um homem cuja miscigenação aparece na pele. Representa provavelmente a mistura entre o homem branco português e a mulher indígena. Só que tem um detalhe: este homem foi pintado na Europa pelo pintor. E o Almeida Júnior provavelmente usou um modelo ou espanhol ou italiano para representar. Ele está super tranquilo, depois de um trabalho extenuante, está todo suadinho, mira nos mamilos dele, ó, todo suadinho. Agora vem a baixaria. Desce abaixo da cintura, por gentileza, e olha o tamanho do pacote. Por que que ele mostra esse homem com um pênis frondoso? Justamente para naturalizar e ver nesse indivíduo miscigenado a expressão da força da natureza,
Aqui a gente tem uma idealização da miscigenação do povo brasileiro. Lembrando, é uma tela do século XIX que busca retratar elementos culturais do século XVI, XVII e XVIII. Se a gente der um pulinho aqui, ó, vem aqui comigo. Tem uma outra tela. Estão gostando? Ah, olha, estão gostando mesmo? Vai estar lá na internet depois, hein? Aqui nós temos duas telas que retratam os caipiras. Eu quero que vocês foquem nessa daqui, ó. Eu sei que tem o vidro, é um pouco complicado do nosso cameraman mostrar pra gente, mas reparem. Aqui nós temos dois caipiras negaciando. Vocês sabem o que é negaciar? É uma palavra já antiga, não é negociar. Alguém sabe o que é negaciar? Caçando, à espreita. Negaciar é estar à espreita. Tanto o derrubador brasileiro quanto a tela que está aqui acabam servindo para criar esse elemento de identidade cultural do caipira, que fazia parte da paulistânia, dessa imagem da interiorização do território. Pensa comigo, Brasil é invadido, logo em seguida a galera costuma fazer as entradas, fazer as partidas para a interiorização do território. Só que no caso de São Paulo é complicado, né? Porque entre o litoral e a cidade de São Paulo tem uma coisa chamada serra, que acaba complicando a situação. Aliás, serra sempre complica, vocês entenderam a referência. Aqui nós temos os caipiras negaciando, que vão ser o ponto forte para a gente chegar nas grandes obras do Almeida Júnior, que vão retratar os caipiras. Vem cá, olha isso aqui. Aqui nós estamos diante da exuberância do Almeida Júnior. A molação interrompida é uma tela pequena. Reparem o meu tamanho em relação à tela. Olha isso aqui. Hã? Formou gente aqui, ó. O pessoal veio ver. Que legal, que legal. Vocês vão seguir a gente também nas redes sociais? Ah, então tá. Venham fazer uma visita. No sábado eu vou fazer visita e no domingo também. Aqui vocês podem reparar que essa imagem, né, é interessante porque nós temos um homem que está amolando um machado, nós temos também uma moldura extremamente rebuscada e refinada, nós temos um caminho aqui. Nesse momento, no final do século XIX, São Paulo estava ditando as regras econômicas do Brasil. Tanto São Paulo quanto Minas Gerais estavam no período da República Velha, a famosa República Café com Leite. A busca por uma identidade da cidade de São Paulo que negasse as referências ao Nordeste, negasse as referências ao Sul e, sobretudo, ao Rio de Janeiro, era muito forte. É nesse momento que a xenofobia de São Paulo também está crescendo. E olha que interessante, essa tela vai receber a encomenda e o Almeida Júnior vai pintar essa versão aqui, ó. Olha como essa tela monumentaliza a imagem do caipira. Aqui nós estamos diante de um caipira amolando. Se você reparar, a roupa dele parece também feita de forma muito rústica. Eu gosto dessa tela porque o facão dá uma espécie de equilíbrio para o corpo. Esse corpo que está ondulante aqui, ó, e essa posição de atenção, câmera, vem aqui bem pertinho, cola na imagem. Reparem que as mãos foram bem propositalmente revestidas de carvão e lápis, quando o artista queria retratar exatamente a sujidade das mãos. Se você sobe um pouquinho, você vê a cabeça com um pano para proteger do sol. Se você vai lá para trás, agora você tem um elemento a mais da cultura do caipira. É a casa de taipa, de pau a pique. Tem a cerquinha, né? É caipira, é simples, mas quer ter propriedade privada. E aqui ao lado tem a bandeira do Santíssimo Espírito Santo. O que isso nos transmite? No século XIX eu estou trazendo a identidade territorial, religiosa e cultural desse caipira, que está com aquela calça de pular brejo, ó, que no interior a gente tem tanto fala.
Desses caipiras, eu quero mostrar o outro caipira. Esse aqui é talvez o quadro mais conhecido do Almeida Júnior. É aqui que o caipira é monumentalizado. Reparem, nós temos a tela pequena, que foi pintada na mesma época que a Molação Interrompida, e nós temos uma tela de grandes proporções. Olha aqui, ó. Para quem é mais velho vai lembrar do Seu Madruga, para quem é ainda mais velho vai lembrar do Mazzaropi, e para quem ainda é mais velho vai lembrar do Jeca Tatu. Aqui o caipira é monumentalizado. Reparem, quando eu trago crianças aqui, eu pergunto geralmente para eles em que lugar do Brasil isso aqui aconteceu. E eles costumam falar, talvez com um preconceito já na cabeça, que se trata do Nordeste. Porque é muito comum a gente relacionar o Nordeste à pobreza. Um baita engano. Aqui nós estamos falando do interior de São Paulo, com as suas casas de barro. E reparem que a gente tem até o espaço para o caiamento. Aqui é cal colocado por cima do barro. São casas que eram feitas de forma muito simples, casas baixas, que continham pedras, madeiras e barro. E a gente vê isso aqui em forma arquitetônica, mas a gente vê a mesma coisa de forma bruta aqui, ó. Reparem também que nós estamos falando do interior de São Paulo e monumentalizando a miscigenação do homem branco e a mulher indígena. O caipira tá com picadão, ele tá deschavando um pouquinho, e se você olhar para as mãos dele, dá para perceber os rudimentos do carvão e grafite, que era para dar essa sujidade nas unhas. Descendo um pouco mais, o branco que é jogado na tela nos pés do caipira é para mostrar areia, terra, mostrando que esse indivíduo é fruto do meio. Detalhe importantíssimo: tanto essa tela maior do Almeida Júnior dá a impressão que o caipira é gigantesco, né? Quase em tamanho natural, do caipira picando fumo, quanto a tela que a gente acabou de ver, que é a Molação Interrompida, foram feitas para estar lá no Museu do Ipiranga, nas laterais do Independência ou Morte do Pedro Américo. Detalhe, vocês perceberam uma coisa? Os caipiras do Almeida Júnior são sempre retratados em posição de descanso. E tem um outro detalhe mais curioso: os caipiras do Almeida Júnior talvez não retratem exatamente o povo brasileiro, porque o povo brasileiro nesse momento é sobretudo o povo negro que está trabalhando nas lavouras. O Almeida Júnior não retratou pessoas negras, e essa exposição faz questão de mostrar essa ausência ao trazer obras como essa aqui, ó, Cabeça de Negro, do Arthur Timóteo da Costa, e outras obras que retratam provavelmente caipiras, mas caipiras que têm a fisionomia de pessoas negras. Ora, o Almeida Júnior não retratou a escravidão não como a gente queria. Nós estamos com o século XXI, tá? Nós não somos do século XIX. Reparem, eu trouxe um amigo meu aqui, que é gaúcho, e ele falou: pra gente no sul, o caipira, eles são retratados assim, nas pinturas do interior do Rio Grande do Sul. Notem que aqui nós temos as mesmas indumentárias, nós temos os cachimbos, também retratando, e nós temos essa referência à negritude, que quando a gente trata do Almeida Júnior, ela é negada, ela não aparece, salvo um quadro, que está ali na ponta, ó. Esse quadro é fenomenal. Repara aqui, ó. Olá, tudo bem? Olha o tamanhico dessa tela do Almeida Júnior. Aqui vocês estão diante de um homem com a indumentária caipira, com todos os trejeitos caipiras, mas que tem traços negros. Então ele não é denominado um caipira para o Almeida Júnior. Ele parece como mendigo, o mendigo do Tabatinguera,
Tabatinguera é uma rua aqui no centro de São Paulo. Tabatinguera tem a ver com palavras indígenas. Reparem aqui que a exposição se preocupa em criar esses atritos. De um lado, a gente tem um quadro monumental do Almeida Júnior que retrata a Inhá Chica fumando um cachimbo típico dos povos indígenas da região do que viria a ser São Paulo. É esse cachimbo de cabo fino e longo. Já em oposição, aqui a gente consegue observar uma tela que é um mimo. Olha que interessante. Olha o tamanhinho dessa tela. Cameraman, repara no reflexo que a água faz do portão da fazenda. E repara na mulher negra que ali está. Bom, a Pinacoteca cria tensões, mas eu quero arrematar a nossa visita com a tela que eu mais gosto do Almeida Júnior. Vamos levar o público para lá? Olha o público que se formou. Pode aparecer. Se eu que sou feio apareço. Reparem aqui. Aqui vocês estão diante da terceira etapa da exposição. A primeira parte da exposição serve para mostrar as derrubadas e mostrar também os problemas que a natureza destruída do Brasil foi, né? Que é retratado os problemas da natureza no Brasil. Depois tem a monumentalização do caipira e aqui a gente tenta trazer uma ideia de declínio desse caipirismo. Aqui a gente está diante da tela mais bonita, na minha humilde opinião, do Almeida Júnior. E uma das telas mais visitadas da Pinacoteca Luz. Aqui vocês estão diante de saudade. Bom, pode chegar mais perto. Pode vir, turma. Vem cá, vem cá. Vem ver de pertinho. Saudade é uma tela sem precedente, na minha opinião. Aqui nós podemos perceber uma mulher enlutada. Essa mulher de luto está com um brinco escuro. Nós conseguimos ver toda a roupa escura. Talvez o baú remeta à memória, ao passado, aquilo que não volta mais. Se vocês olharem, apesar de ser uma caipira do interior de São Paulo, ela já vê os ventos do progresso chegando por meio da fotografia que ela contempla. Ela não está contemplando uma carta, ela está contemplando uma fotografia. E agora, Tiago, cameraman, vai no rosto dela e filma a lágrima pra gente. Lá em cima do rosto dela, a gente tem acesso a um chapéu. O chapéu que provavelmente é uma referência ao próprio Almeida Júnior. Se você reparar, afastando um pouco e mostrando a tela como um todo, a gente consegue perceber que essa mulher está com o corpo virado para o interior da casa. Talvez como uma referência ao mundo interior dela mesmo. Além disso, não há paisagem, não há cenário. É como se ela estivesse voltada e ensimesmada para a própria solidão. Tem uma coisa interessante. No dia 27 de março de 2024, eu perdi a minha mãe. Eu gosto de olhar para esse quadro, porque esse quadro remete à saudade que eu sinto da minha mãe. Se vocês repararam no rosto da moça do saudade, ela está exercendo um choro para dentro. Quando a gente é bebê, ou quando a gente é criança, a gente costuma chorar para fora. Eu sei o que é chorar para dentro. Eu sei a tristeza de engolir um choro. Quando eu recebi a notícia de que minha mãe estava muito adoentada, ela ainda passou 3 meses no hospital. Ao todo foram 4 meses, indo e saindo do hospital. A sensação foi de dor tremenda. E por que eu estou falando isso? Porque ao receber a notícia, eu fui até o banheiro do hospital e chorei esse choro de saudade, muito antes de perdê-la. Infelizmente, a minha mãe não viu o crescimento do meu trabalho. Infelizmente, a minha mãe também não viu esse vídeo e nunca verá. Eu prometi durante 10 anos que eu levaria a minha mãe em uma visita ao museu. E eu não cumpri essa promessa. O saudade me traz a referência a ela, porque me lembra muito o rosto dela.
O Saudade do Almeida Júnior é a materialização em tintas de um sentimento. Se vocês repararem, ao lado aparece uma outra tela do Almeida Júnior mostrando um recado difícil. Aqui nós vemos uma criança e provavelmente uma mãe chorando, praticamente antecipando o luto da própria tela Saudade. Almeida Júnior morreu em 1899. No dia que ele faleceu, havia uma profecia de que um cometa poderia se chocar com o planeta Terra. Foi o fim do mundo para o Almeida Júnior, mas não foi o fim do mundo para a gente. O Almeida Júnior nos transporta para toda uma atmosfera do caipira, e você e todo mundo que está aqui precisa fazer dos museus uma frequência. Vir a Pinacoteca Luz é incrível. As nossas visitas guiadas e o meu curso de História da Arte servem para reorientar a importância da arte para o povo brasileiro. Se vocês repararem, se as pessoas que estão aqui repararem também, ali tem uma outra tela que nos mostra a melancolia do caipira. Saindo das lágrimas da saudade, a gente vai até o violeiro do Almeida Júnior. O caipira que está aqui no violeiro, é interessante a gente dizer que essa tela também foi posse da família da Tarsila do Amaral. Essa obra aqui, ela produz uma imagem do ambiente, do habitat do caipira, das suas práticas culturais. Também é uma questão entre muitas aspas de gênero, se a gente trouxer para os dias de hoje. A moça canta e provavelmente ela estava em meio ao trabalho, enquanto o homem está no descanso. Esse olhar tranquilo, esse olhar brejeiro, também não nos deixa ver o interior do mundo caipira. É como se o mundo caipira tivesse sempre da porta para fora. Se a gente pegar a história das novelas brasileiras, durante muito tempo, o negro era retratado sempre do portão para fora. Então veja, ou o caipira é fruto de uma individualidade melancólica, ou ele é fruto de uma externalidade preguiçosa. Conseguem perceber que aqui a gente está diante de uma tela que não só resgata as identidades caipiras, mas também visa propor uma identidade caipira, se opondo sempre à presença, do povo negro na sociedade brasileira, alijando o povo negro de uma participação histórica e tentando edificar essa imagem monumental. Só que aqui, a tela do Almeida Júnior é uma coisa, o que foi feita dos caipiras na história do Brasil é outra. E eu gosto de encerrar essa visita nessa tela aqui, ó, que está escrita inclusive em latim. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso aqui, ó. Olha como aqui o caipira já tem trajes que parecem ser roupas industriais. Olha como esse caipira não casa exatamente com a imagem que a gente cria do caipira. Veja, a molação interrompida e o caipira picando fumo, eles foram colocados aqui na Pinacoteca em 1911. Eles servem para monumentalizar a identidade do caipira, no momento exatamente em que São Paulo já não tem a mesma pujança econômica. Quando a gente chega no final dos anos 20, a gente tem a crise da Bolsa. Toda aquela cafeicultura decai, e aí já não é mais possível mostrar o caipira como símbolo da sociedade brasileira. A gente tem essa imagem aqui do Pedro Weingarten, mostrando que os tempos mudam. Olha o olhar de desolação desse caipira aqui. Olha isso, o olhar dessa mulher. Veja que a própria imagem e as tintas utilizadas já mostram outros elementos. Tempera mutator, os tempos mudam. E aqui, ao lado, a gente tem uma outra obra que já mostra os caipiras diante da urbanização dos prédios. Aqui já não é um caipira idílico, pai fundador, nem um caipira monumental e nem um caipira, da saudade. É um caipira favelizado. É um caipira alijado da própria sociedade que ele constituiu. Era isso que eu queria falar para vocês nessa nossa visita. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também. Valeu. Visitem museus,
Conheçam os espaços culturais da sua cidade, do seu país. Não deixe para gostar de arte quando você estiver fora do Brasil. Comece gostando de arte no Brasil. Dá uma olhadinha no nosso vídeo, clica lá nos links na descrição, venha fazer os meus cursos, venha também conhecer as minhas visitas monitoradas pelos museus de São Paulo. Acredite no Parla, vida longa ao Parla, e lembrem-se de uma coisa: é nos museus que a gente faz o atrito da memória. Obrigado, Tiago. Obrigado, equipe. Obrigado, público que apareceu. Obrigado, Pinacoteca. Nos vemos na próxima visita. Tchau.